Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um curso promovido pelo site mjailton.com.br. Vamos iniciar a nossa formação PHP, vamos falar dos conceitos básicos, dos conceitos fundamentais e utilizando aqui como metodologia de ensino o método Ágora. O método Ágora consiste em nós dominarmos um determinado assunto, dividindo um assunto grande em assuntos menores e dessa forma a gente possa realmente estudar com profundidade, né, para que a gente possa realmente ter requisitos e pré-requisitos para dominar qualquer assunto. Então, esse curso, Conceitos Fundamentais do PHP, é apenas um dos muitos cursos que estão disponíveis aí na formação PHP do método Ágora. Pessoal, é importante que você acompanhe esse curso passo a passo. Uma coisa importante, ó, você que está adquirindo esse curso pela formação, com certeza você talvez não tenha muito conhecimento. Se você tem conhecimento zero em PHP ou em programação, muitas coisas que vão ser faladas aqui, talvez para você não vai fazer nenhum sentido e você talvez não vai conseguir entender por ser novo, por ser um conhecimento novo. Mas é importante que você assista, porque tudo que é falado aqui nesse curso é utilizado várias e várias vezes em outros cursos da formação. Então, quando você vir esses conceitos sendo falados em outros lugares, aí você vai começar a fazer conexões, tá? Então, a sua mente agora, se você tem conhecimento zero em programação, ela está começando a fazer conexões. Por isso que é importante você realmente fazer passo a passo, seguir, mesmo não entendendo com profundidade. Até porque, a partir de agora, nós vamos apenas apresentar alguns conceitos e nem sempre a gente vai se aprofundar. Porque para cada conceito, nós temos um curso específico onde a gente vai se aprofundar. Aqui a gente vai te dar uma visão geral do que é o PHP e do que ele faz. E para isso, nós vamos começar falando sobre os tipos de dados no PHP. Então, o PHP ele é uma linguagem fracamente tipada, né, e totalmente flexível em relação ao tipo de dados. Ou seja, você não precisa se preocupar em definir o tipo de dado na hora da criação da variável. Isso é feito dinamicamente na hora da atribuição de um valor. É o PHP quem decide o tempo de execução, o tipo de variável, dependendo do contexto no qual a variável é usada. Então, o que significa isso, pessoal? Se você é acostumado a programar, por exemplo, em C, em Java, em Delphi, você sabe que quando você vai criar uma variável, a primeira coisa que você faz é você dizer qual é o tipo de dado que aquela variável pertence. Então você coloca integer, você coloca string e você dá um nome para aquela variável. O PHP já é diferente. No PHP você não precisa definir o tipo de variável, você não precisa especificar qual é o tipo que aquela variável vai ter. O tipo de variável ele vai ser definido pelo contexto da variável. Ou seja, eu posso criar uma variável valor e quando eu atribuo a essa variável valor um valor 10, por exemplo, o próprio PHP se encarrega e diz que essa variável ela é do tipo inteiro. Por quê? Por causa do valor que foi atribuído a ela. Se a mesma variável depois, em outro lugar, você atribuir um valor diferente, por exemplo, você pegou a variável valor, atribuiu agora o valor Jailton, agora essa variável já vai ser do tipo string, compreende? Então, você não precisa definir que tipo de dado vai ser a sua variável. Se lá na frente do programa você então atribuir a ela um valor true, por exemplo, o PHP se encarrega de dizer para você que agora aquela variável ela é do tipo true. Então tudo isso é feito de forma dinâmica, sendo que o PHP administra isso. E isso é uma novidade para quem vem de outras linguagens de programação e até às vezes se enrola, tá? Mas é assim mesmo. Depois você se acostuma e você vai ver como isso é maravilhoso. No PHP você não precisa se preocupar com o tipo de dado. Bem, o PHP, apesar de ser uma linguagem fracamente tipada, né, o PHP dispõe 8 tipos básicos que são divididos em 3 grupos. Então vejamos. Assim, explicitamente, o PHP ele não tem um tipo de dado, né? Você não precisa definir o tipo de dado. Mas internamente, o PHP ele tem os tipos de dados. No momento que você atribui um 10 a uma variável, o PHP entende que aquela variável é um tipo inteiro. Se você atribui um valor, entre aspas, ele entende que aquilo ali é uma variável do tipo string. Então, existem 8 tipos de dados
no PHP, e esses tipos de dados estão divididos em 3 grupos. O primeiro grupo são as variáveis, os tipos de dados escalares, né? Então, quais são os tipos de dados escalares? Aí você tem o tipos inteiro, ponto flutuante, string e booleanos. Então, essas são as variáveis do tipos escalares. Depois você tem um outro grupo de variável, é o grupo de tipo de dado, que é o grupo chamado de composto. Pessoal, você precisa decorar isso? Não, você só precisa entender, tá? O tipo de dado composto. Aí você tem os arrays e os objetos. E depois nós temos os outros tipos de dados, que são os especiais. Aí nesses especiais nós temos os recursos e também nós temos os nulos, ou os nulls. E existe um outro grupo, né, que é chamado de pseudotipos, que são os tipos mistos, né, e os tipos number e os tipos callback. Então nós vamos ver cada um desses tipos em detalhes, tá? É importante que a gente vai fazer uma visão geral, vamos te dar uma visão geral, o que é cada um desses tipos. São informações que você vai precisar ao longo de toda a sua formação. E existem alguns tipos, como por exemplo, o string, o array e os objetos, que você vai ter cursos completos só para eles. Mas aqui nesse curso você vai ter uma visão geral para que você realmente já possa saber se situar. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Então, antes de falar dos tipos, eu só queria mostrar para você aqui a função getType. Essa função getType, ela é utilizada para identificar qual tipo o tipo de dado uma variável tem. Então, diferente das funções is, né, que verifica se uma variável é um determinado tipo, retornando boolean, essa função retorna uma string contendo o tipo de variável. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, var texto echo getType, vai retornar para mim uma string. Só estou mostrando ela aqui porque daqui a pouco a gente vai utilizá-la. Então é isso aí. Na próxima aula, então, a gente continua.